paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Primeiramente, queria estar agradecendo a Deus por ter me sustentado, a minha casa, a minha família, todos os meus entes queridos. O Senhor tem mostrado as suas mãos sobre a minha vida e sobre a minha casa. Queria também estar agradecendo ao nosso pastor, obrigado, pastor, pelo convite, pela confiança. Estou agradecendo também a minha amada esposa, a minha companheira, a minha amada, a mulher que eu tenho amado todos os dias da minha vida. Amém. Eu também estou agradecendo ao meu irmão, o pastor Alex, que tem me ajudado nessa caminhada, tem me dado bastante incentivo, força. Estamos juntos nessa caminhada, pastor Alwander, estamos juntos, caminhando juntos ali, sempre motivando. E aos demais irmãos, ainda mais o departamento dos pastores, aos obreiros. E sem mais delongas, gostaria que os irmãos abrissem a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, capítulo 1, versículo 6, do 6 ao 7, irmãos. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo de número 6. Aleluia! 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo de número 6. Amém? Amém. E vós fostes feitos nos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com muito gozo do Espírito Santo, de maneira que foste exemplo para todos os fiéis na Macedônia e Acaia. Repita comigo, meus irmãos. De maneira que fostes exemplo para todos fiéis na Macedônia e na Acaia. Pode se sentar, irmãos, glorificando e lutando nesse nosso Deus, meu Deus. Amém? Essa mensagem, a qual o Senhor tocou no meu coração para poder estar falando com a igreja hoje, vai falar a respeito de apóstolo Paulo, um grande homem, um homem sábio, um homem que teve um verdadeiro encontro com o Senhor. E a partir do momento que Paulo teve um encontro com o Senhor, a sua vida foi mudada. Paulo não teve um encontro com o Senhor e voltou atrás nas suas ações. Paulo não teve um encontro com o Senhor e negou, em momento algum, a palavra do Senhor. Paulo teve um encontro com o Senhor e mostrou um verdadeiro encontro, sendo leal ao Senhor, em pregações, em obediência a Deus. E Paulo, um homem que sofreu muito por pregar o Evangelho, por ser obediente ao Senhor, ele sofreu demais perseguições, lutas, guerras, naufrágio, mas ele sempre estava ali, confiando no Senhor, nos propósitos do Senhor, sabendo que Deus não tinha abandonado em momento algum. Por mais que a dificuldade fosse grande na vida de Paulo, ele não, em momento algum, ele não desanimou, porque ele cria. Seu coração estava cheio de fé, que ele estava no caminho certo, que ele estava fazendo a vontade de Deus. Porque Paulo em Efésios 6 vai mencionar que a nossa luta não é contra o sangue e nem contra a carne, mas contra os principados, contra as hostes malignas que têm tentado nos afligir, que têm tentado derrubar nossos lares, as nossas casas, derrotar o nosso altar, destruir o nosso altar,
derrotar nossas vidas, tirar paz dentro da igreja, fazer contenda dentro da igreja. Mas quando Paulo entende o seu propósito, Paulo entende o seu chamado, quando ele se entrega verdadeiramente ao chamado de Cristo, independente da sua luta, da sua dificuldade, ele faz com excelência, ele faz com amor, ele faz com unção, com o poder do Espírito Santo. E Paulo, ao passar em Filipe, onde ele vai ser escorraçado, vai ser preso, ele vai sair de lá, e vai chegar até Tessalonicenses, onde vai pregar para aquele povo, um povo que estava acostumado com outras culturas, um povo que idolatrava outros deuses, um povo que não conhecia a palavra de Deus. E Paulo vai pregar para aqueles homens, e alguns daqueles homens vão entender e compreender a mensagem de Paulo. Paulo vai pregar sobre Jesus, e somente Jesus tem o poder de curar, transformar vidas, de salvar e libertar. E aqueles que creem em Jesus, que creem na mensagem de Paulo, eles vão ser fiéis à mensagem, eles vão ser fiéis aos ensinamentos de Paulo. Então essa igreja fundada vai começar a fazer a vontade de Deus com excelência, com amor, com gozo. Enquanto Paulo vai para Corinto, ele vai escrever a carta para os Tessalônicos, que em meio à dificuldade, as lutas que eles estavam passando, eles estavam sendo fiéis ao Senhor, eles estavam acreditando no Senhor, as lutas vinham, eles estavam ali perseverando com o Senhor, a dificuldade vinha, eles estavam ali acreditando na palavra do Senhor, acreditando no poder do Espírito Santo. Porque sem o Espírito Santo nada podemos fazer, lugar algum podemos ir. Não sabemos nem mesmo falar ou orar, mas o Espírito Santo de Deus intercede a nosso favor. E eles compreenderam a verdadeira mensagem. E Paulo vai dizer para eles que eles eram um povo referência, era uma igreja modelo, e que a mensagem chegou até eles não somente em palavras, mas com o poder do Espírito Santo. Então, quando nós entendemos verdadeiramente a palavra do Senhor, o caminho ao qual o Senhor quer nos direcionar, tudo muda, tudo fica mais fácil, porque não caminhamos com nossos pés, não falamos com nossa palavra, mas caminhamos com os passos do Senhor, falamos como o Espírito Santo quer, agimos como o Espírito Santo quer. Se vamos ver no princípio, quando Deus levantou Abraão, que através de Abraão Deus ia fazer o seu povo escolhido, o seu povo que tinha o dever de ir e ser exemplo para nações, onde nações podiam ver através do seu povo o agir de Deus. Mas muitas das vezes o seu próprio povo negava ao Senhor, desacreditava no Senhor, por mais que o Senhor abriu o mar, por mais que o Senhor fez águas amargas ficarem puras, por mais que o Senhor, quando eles caminhavam no deserto, durante a noite uma grande nuvem de fogo aquecia eles, durante o dia aquele sol quente, uma grande nuvem cobria eles, quando faltava alimento, o maná do céu caía, todos os dias o Senhor mostrava provisão. Esse povo, eles tinham o dever de andar conforme a vontade de Deus, conforme a palavra de Deus,
tinham a lei, ou veja a lei de Moisés, uma forma grandiosa de santificação, de santificar perante ao Senhor. Mas o povo de Deus a todo momento estava falhando, a todo momento o povo de Deus estava pecando e entristecendo a Deus. Aí quando nós lemos a palavra do Senhor, ainda mais quando chegamos em Juízes, o Senhor levanta o homem, e o povo de Deus fala: guerreia, vence. Aí quando está tudo bem, o povo vai lá, perca contra o Senhor. Aí o povo de Deus vira escravo novamente. Aí o Senhor tem de misericórdia, o povo começa a clamar, o Senhor levanta mais um homem, mais um juiz. E assim, irmãos, no dia de hoje, quantas vezes o Senhor tem nos dado livramento, tem nos dado aquilo que nós temos pedido, muitas vezes não no nosso tempo, mas no tempo do Senhor. E muitas das vezes, quando está tudo bem, nós abandonamos ao Senhor, aí caímos de novo. Aí o Senhor vai lá, levanta. Aí está tudo bem, está tudo ok, aí cai de novo. E assim era o povo de Deus. O Senhor sempre tendo de misericórdia. Quando eu fui ler em Oséias capítulo 4, vamos ver, o povo do Senhor esqueceu a Deus, já não tinha mais temor a Deus, o povo sempre pecando contra o Senhor, mas mesmo assim, o Senhor tendo de misericórdia com o povo, perdoando, o Senhor falando para eles: eu tirei eles do Egito, eu criei eles, eu alimentei eles, eu fiz tudo por eles, e mesmo assim o meu povo ainda continua pecando contra mim. Ei, irmãos, se você está de pé hoje, se você está aqui hoje, é porque o Senhor tem sustentado, o Senhor tem te alimentado. Desde o ventre da tua mãe, o Senhor já tinha te escolhido, o Senhor já tinha sabido que você estaria aqui hoje para adorar, para exaltar o nome do Senhor. E quando eu falo sobre a igreja de Tessalônica, eles entenderam, eles foram referência para anunciar a palavra de Deus, por ser modelo. E assim o Senhor quer, irmãos, de nós, que sejamos exemplos, que não olhamos a vida do ímpio, porque as árvores do Salmo 73 vai falar: por contemplar a vida do ímpio, eu quase me distanciei da presença do Senhor. Não devemos contemplar, irmãos, a prosperidade do ímpio, porque a nossa riqueza não está aqui na terra, somos apenas peregrinos, só estamos aqui de passagem. Devemos fazer a vontade de Deus, engrandecer o nome do Senhor, porque o Senhor fala que somos sal da terra, somos luz do mundo. E como sal, irmãos, temos que causar sede nas pessoas, seja para as pessoas entender quem é Cristo, entender quem é Jesus, entender o propósito de Jesus, entender o propósito da igreja. Porque o Senhor, irmãos, Ele nos chama para servir, servir com excelência, Yara. É servir com excelência, é dar o nosso melhor, é não negar na obra do Senhor. Sempre quando chegou no chamar, é falar: eis-me aqui, Senhor, envia-me. O medo vai vir, a insegurança vai vir, a angústia vai vir, mas quem fala é Deus, quem opera é Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Até mesmo das nossas orações, tudo que nós pedimos ao Senhor,
não falar, temos que falar, Senhor, que a tua vontade seja feita. Estamos falando isso, irmãos? Senhor, em todavia, que a tua vontade seja feita. Aí o Senhor vai, opera na sua vida, o Senhor te levanta, coloque grandes coisas nas suas mãos. O Senhor te chama para a obra. Aí por medo, por insegurança, falamos não. E deixamos de acreditar que o Senhor opera, que o Senhor age em nossas vidas. Mas operando Deus, quem impedirá? Quem impedirá? Irmãos, nós não estamos servindo ao Senhor, estamos servindo a quem? Quando meu irmão Iago ministrou isso, falou muito no meu coração. Quando eu não sirvo ao Senhor, a quem eu estou servindo? Quando eu não estou fazendo a vontade de Deus, qual vontade estou fazendo? E a obra do Senhor, irmãos, ela precisa de mim, que você está disposto a fazer ela, fazer por amor, que seja dentro da sua casa, no seu íntimo, a sua porta fechada, orando ao Senhor, intercedendo por aquelas vidas, porque se eu estou aqui hoje, foi fruto de intercessão, foi fruto de oração. Eu estava começando com a minha tia, há essas semanas atrás, agradecendo a ela pelas noites perdidas, pelos momentos de aflições, pelas negações, pelos livramentos que ela sempre estava me dando e me orientando, falando para mim sobre Cristo, sobre a palavra. Naquela época eu não entendia. Naquela época eu estava ouvindo e saía no outro. Mas eu tinha um temor ao Senhor. Ao sair da minha casa para as festas, eu orava ao Senhor. Pedia segurança, livramento. E quantos livramentos eu ganhei? Glória a Deus. Se fosse para contar o testemunho da minha família, do irmão Paulo, que ele se encontra, meu Deus, Jesus, que coisa aquele menino ali. Senhor, que grande obra na vida dele. Glórias. Oh, aleluias. Porque o Senhor livra, guarda todos os momentos, todos nós temos testemunho a contar. Até um testemunho, se voltar para o Senhor, é edificação para a igreja, é santificação para a igreja. O Senhor não está à procura de sábios, dos sabichões, o Senhor deles abomina eles. O Senhor está à procura dos humildes, dos simples, aqueles que vão servir ao Senhor com simplicidade, com humildade no coração. Possamos cada dia mais ser voluntários na presença do Senhor, na casa do Senhor, dependendo do seu chamado, dependendo daquilo que o Senhor colocou no seu coração, faça com amor, porque Paulo vai nos dizer: do que adiantaria eu ter todos os dons se eu não tiver o dom do amor? O maior dom, o dom do amor, o dom de amar o próximo. E assim a igreja de Tessalônica era, ela amava o próximo, eles viviam em comunhão um com os outros, com a mensagem do Senhor nos seus corações. Aonde que eles iriam, eles eram referentes, porque
eles lembravam da palavra do Senhor, eles meditavam na palavra do Senhor. E assim é a palavra do Senhor conosco, meditar na palavra do Senhor dia e noite, dia e noite. Tem dias que não vai dar, tem dias que vamos estar ocupados demais, mas aí o Espírito Santo vai lá, o Consolador, vai falar: ô, está esquecendo de nada não? Porque o Senhor tem que ser premissa, o Senhor tem que ser primeiro. E o Senhor é a própria palavra. Glória a Deus. O Senhor a palavra do Senhor é a própria revelação. A maior revelação que possamos ter é a palavra do Senhor. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E algo vai chamar muita atenção em Lucas, capítulo 10, versículo 1. Antes tinha muitos com o Senhor Jesus, mas o Senhor Jesus vai escolher 70 seguidores para que eles fossem e anunciassem a palavra de Deus. Pai, anuncia. Eles foram anunciar a palavra de Deus, onde demônios foram expulsos, homens foram curados. Eles cumpriram essa missão. Eles vão voltar até Jesus e vai se gloriar pelos feitos que eles fizeram em nome de Jesus. Mas Jesus vai falar para eles: não se alegrem disso, mas se alegrem em nome de vocês, que estará no livro da vida. É fé, irmãos. Temos que ter fé no Senhor cada dia mais. Por mais que as lutas vêm, por mais que a dificuldade venha, a nossa casa tem que estar alicerçada no Senhor. Nossa casa tem que estar edificada na rocha. Quando nós edificamos a nossa casa na rocha, é quando nós cavamos até achar rocha. E quando nós achar rocha, ali nós alicerçamos a nossa casa. E assim na obra do Senhor, é quando nós fazemos a obra do Senhor, é quando nós fazemos dia após dia, e o Senhor vai nos edificando, nos fortalecendo, porque maior é o que serve, não é o que está na mesa. Engraçado, né? Talvez você olhar, opa, tem uma pessoa servindo ali. Então ele tem um grande doutor, um homem grandioso, mas Jesus vai falar que maior é aquele que está servindo. Em meio a nossas dificuldades, em meio a nossas lutas, que vemos a mão de Deus sobre nós, reclamamos ao Senhor mais, oramos ao Senhor mais, e o Senhor vai operando a cada dia mais. E quando eu meditava na palavra do Senhor a respeito da igreja tessalônica, aí o Senhor me levou lá em 1 Coríntios, perdão, irmãos, capítulo 3, versículo 1, se eu não me engano, onde aquela igreja ali, Paulo levantou ela, e Paulo vai mencionar que eles não podiam, ele alimentou eles apenas com leite, com palavras frágeis, porque eles não estavam prontos para receber alimentos fortes.
porque tinha muita idolatria, imoralidade. O povo estava disperso, pecando contra o Senhor. Então Paulo teve que ir instruindo eles, mostrando eles o caminho, mostrando eles a direção a qual deve andar, a direção a qual deve caminhar perante o Senhor. Eu meditando mais na palavra do Senhor, o Senhor vai me levar lá em Apocalipse, quando vai mencionar sobre a igreja de Éfeso. O Senhor vai falar para aquela igreja, para que pudesse voltar ao primeiro amor. Porque eu imagino, irmão, quando eles começaram naquele fervor, naquela comunhão, dando o melhor para o Senhor a cada dia mais, servindo o Senhor com excelência. Mas com o decorrer do tempo, eles foram se esfriando. Muitas vezes é assim na casa de Deus, na conversão, no primeiro amor, queremos fazer tudo, queremos dar o nosso melhor para o Senhor. Mas os anos vão passando, as frustrações vão entrando, o amor vai esfriando, e vamos deixando a casa do Senhor. Mas algo chama muita atenção, que todas as vezes que o homem cai, quando nós estamos na palavra do Senhor, o Senhor não chega a divertir, o Senhor chega, Jesus chega para poder levantar o caído. O Senhor vai divertir, para que eles pudessem voltar ao primeiro amor. Irmãos, eu não sei a condição que os irmãos hoje se encontram, eu não sei o que os irmãos têm passado, mas volte ao primeiro amor. Por mais que seu coração esteja endurecido, coloque o Senhor como premissa. Volte a orar como nunca orou. Volte a orar mais, jejuar mais. Busque mais o Senhor. Faça como aquela mulher do fluxo de sangue. Ela foi até Jesus, ela tocou em Jesus, mas ela não tocou em Jesus como muitos o tocaram, ela tocou em Jesus de uma forma diferente. E assim temos que fazer, irmãos, temos que tocar no Senhor de uma forma diferente, temos que chamar a atenção do Senhor, porque não somos nós, irmãos, que aceitamos o Senhor, é o Senhor que nos chama. Então temos que fazer para que o Senhor possa olhar para nós a cada dia e nos chamar, confiar. Nós vamos buscar o Senhor em todos os momentos. Meditando na palavra do Senhor, lendo mais em Apocalipse. Aí eu vou chegar à igreja de Pérgamo, onde o Senhor vai falar que ali dentro, no meio dela, tem algo errado. Com as minhas palavras eu vou falar que ali no meio tinha joio. Tinha joio ali no meio. Mas como diferenciar? Como eu vou diferenciar o joio no meio do trigo? Como, meu irmão? Pelos frutos. Nós sabemos que o joio, quando nós abrimos ele não dá frutos, ele não tem sementes. Mas quando nós abrimos o trigo, ele tem semente, ele dá frutos. Então que possamos, irmãos, ser trigo, que possamos dar fruto ao Senhor,
Senhor vai falar: eu sou a videira. Eu sou a videira. Nós apenas somos ramos. Temos que estar enxertado na videira. Temos que estar enxertado em Cristo. E quando nós estamos enxertados em Cristo, quando estamos enxertados na videira, damos frutos. E quando a videira ela é podada, pensamos que é o fim, mas não. Quando nós podamos uma árvore, é para ela ter mais frutos. Aí as lutas vêm, as dificuldades vêm, nós não entendemos, irmãos, o porquê está passando aquilo. É para você dar mais frutos, é para você buscar mais, porque a nossa força vem do alto, a nossa força vem do Senhor. Quando nós entendemos isso, irmãos, independente da dificuldade, independente daquilo que estamos passando, vamos buscar o nosso socorro lá no alto, naquele que nos vê no nosso íntimo, naquele que nos vê no nosso secreto. Aleluia, irmãos. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Quando chegamos na Apocalipse, na igreja de Tiatira, onde o Senhor vai falar que ali dentro tem uma Jezebel, e tem imoralidade ali dentro daquela igreja. Irmão, diante de tudo isso, quando nós meditamos na palavra do Senhor, quando nós começamos a ler em Apocalipse, o Senhor vai falar que Ele está no meio da igreja. Diante de tudo aquilo, irmãos, que está passando dentro dessas igrejas, dentro também da nossa igreja, o Senhor está vendo. E essa igreja aqui, de Tiatira, irmãos, a imoralidade sexual estava lá dentro. E o Senhor estava falando. O Senhor está vendo. Podemos esconder do pastor, podemos esconder do irmão, podemos esconder de muitos, mas de Deus nós não escondemos. Pode subir até no mais alto céus, ou no mais profundo do mar, que o Senhor vai estar te vendo. O Senhor está vendo as suas obras, o Senhor está vendo tudo aquilo que vocês têm operado para a obra. Então temos que nos advertir, temos que olhar para dentro de nós. O que nós estamos sendo dentro da igreja? Joio ou trigo? Jezebel ou um verdadeiro adorador? Porque o Senhor está à procura de verdadeiros adoradores. O Senhor não está à procura de multidões, de muitos. O Senhor escolheu você para estar aqui. O Senhor vai levantar verdadeiros adoradores. Como vou saber o caminho eu vou trilhar? Como vou saber o que devo fazer se eu não escuto a palavra do Senhor? Porque aquilo que a palavra do Senhor que confronta a gente, e aquilo que confronta é o que muda. Então devemos refletir mais. Não devemos preocupar com quantidade, mas com qualidade na casa do Senhor. Porque o Senhor sempre vai levantar poucos homens, mas para fazer grandes obras. O Senhor escolheu você para estar aqui, para ser modelo, para ser referência.
glorificado, para que o nome do Senhor venha resultado. Quero devagar, irmãos, para que os irmãos possam entender a mensagem. Amor, o Senhor colocou no meu coração. O Senhor vai falar, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito de Deus diz à igreja. O Senhor tem falado, o Senhor tem operado. Há um tempo atrás, algo me chamou muita atenção diante das campanhas que estão tendo na igreja. Se nós formos juntar todas essas campanhas, vamos ver o quanto o Senhor falou conosco, o quanto era para nós estarmos alicerçados na casa do Senhor. É restaurando o altar. A ordem é para marchar. Não enterre seu talento. Peço para os irmãos, pense, reflita e junta tudo aquilo que o Senhor tem falado no decorrer desse ano ou dos anos que passou, e vamos ver o quanto o Senhor está falando conosco, nos fortalecendo, para que possamos estar preparados, porque quando o Senhor vier, Ele vai vir buscar a igreja lavada, remida pelo sangue de Jesus, pelo sangue do Cordeiro. E haverá muita surpresa, onde muitos vão ficar, onde muitos vão falar: Senhor, eu fiz, eu operei, eu curei, eu libertei. Mas dentro de você, qual foi a sua grande obra? Qual foi a sua fidelidade, a sua intimidade com o Senhor? Qual foi o seu exemplo que você deu? Qual foi o seu testemunho? Tudo isso vai ser pesado na balança. E eu meditando em Apocalipse, eu vou chegar agora na igreja de Filadélfia. Tem pouca força, mas tem guardado a palavra. Aleluia. Eu imagino, irmãos, algo simples, muitas vezes suplicando ao Senhor: não aguento mais. São muitas lutas, Senhor, são muitas perseguições, são muitos irmãos sendo mortos. Aí o Senhor vai falar: aí tem força, aí está alicerçado na rocha. É assim que temos que ser, irmãos. Aleluia, louvado seja, engrandecido o nome do Senhor. Porque a igreja de Sardes, o Senhor vai falar que ela tem fama. Imagina um templo bonito, imagino eu, uma casa bonita, louvores entoados. Mas está morta. Por fora é uma coisa linda, mas por dentro está morta. Não adianta a gente querer fazer bonito, irmãos, querer fazer aplausos, se por dentro estivermos mortos. Não adianta uma casa do Senhor de ouro, mas se Cristo não for o centro dessa igreja, Aleluia. se Cristo não estiver ali, não devemos preocupar com o templo do Senhor, porque o maior templo do Senhor somos nós.
alimentar mais o nosso espírito. Aí sim vamos estar necessários. Aí vamos estar na boa vontade do Senhor. Aí o Senhor vai falar para a igreja: guarde o que tem. Guarde o que tem para que ninguém tome a sua coroa. Irmãos, guarde. Guarde. Não deixe o mundo tomar a sua coroa. Não deixe, irmãos, a internet tomar a sua coroa. Não deixa as setas do inimigo tomar a sua coroa. Mas peça ao Senhor que corte a lança, que quebre o arco, que quebre os carros. Aí, meus irmãos, eu gosto de ler a palavra do Senhor, porque aí o Senhor vai nos revelando. Aí o Senhor vai me levar à igreja de Esmirna. A igreja de Esmirna. O Senhor vai falar que a igreja, eu sei que vocês me cobram. Temos que falar do Senhor que diminua eu, mas que o Senhor cresça. Eu gostaria que os irmãos colocassem os seus pés. Gostaria de estar terminando, fazendo uma oração. Para que o Senhor possa estar cada dia mais fortalecido no Senhor. E que essa palavra possa entrar no coração, penetrar mais profundo. E que possamos ser referência como igreja Tessalônica. Uma igreja que entendeu a mensagem. Uma igreja que entendeu o Cristo. Possamos fazer a diferença nesse bairro de Igrejinha. Lembramos, irmãos, o pouco com o Senhor é muito. Aleluia! É muito. É muito. Pai querido e Pai amado, Senhor, aqui está, Senhor, a tua igreja, meu Pai, e o Senhor, meu Pai, é o centro dela, Senhor. O homem de branco está passeando por ela. Glória! O Senhor tem feito, olhado, operado em nosso meio, Senhor. Que o Senhor possa tocar em cada coração, Senhor.
Que o Senhor possa levantar verdadeiros adoradores, meu Pai. Aqueles que vão te buscar, Senhor, em espírito e em verdade, Senhor. Independentemente da luta, independentemente da dificuldade, Senhor. Que possamos entender e compreender que o Senhor, meu Pai, é o nosso alvo. O Senhor é o centro, Senhor. O Senhor, meu Pai, tem que ser a nossa primícia, meu Pai. Espírito Santo de Deus, palestra sobre esses corações. Faça mudança, faça transformação. Que eles possam ver e entender que só o Senhor é Deus. Somente o Senhor, Pai, tem o poder, Senhor, de restaurar corações, de levantar e capacitar, meu Pai, aqueles que pensam que não pode, Senhor. Mas o Senhor possa mostrar para eles, meu Pai, que é o Senhor que opera, é o Senhor que chama, é o Senhor que capacita. Oh, Senhor, louvado seja o teu santo nome. A ceia é grande, poucos são os ceifeiros. Louvado e agradecido seja o teu nome. Obrigado, Senhor, mais uma vez falar da tua igreja. Que o Senhor possa perdoar os nossos pecados, Senhor. E que em todavia, Senhor, que a tua vontade seja feita. Amém. Glória a Deus. Aleluia.